Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje um pouco sobre orações subordinadas adverbiais. Então, oração supõe que nós temos um verbo, lógico, subordinada, porque é uma oração dependente, quer dizer que ela depende de outra para existir, e adverbial significa que esta oração ela tem função semelhante ao do advérbio. É como se fosse um advérbio na forma de uma oração. Por isso que a gente chama de oração adverbial. O que significa isso? Se eu estou falando que ela tem função de advérbio, quer dizer que ela também expressa circunstâncias. Isso mesmo, circunstâncias que são marcadas, claro, pela ideia de, aí nós vamos ter, em vez de advérbio que fala modo, lugar, nós vamos ter causa, consequência e tudo mais. Então, as orações adverbiais, elas têm função adverbial, elas têm, é como se fosse um advérbio, tanto que sintaticamente elas são classificadas como adjuntos adverbiais. Essas orações elas estão dentro do período composto por subordinação, que nós temos lá a oração substantiva, adjetiva e adverbial. A adjetiva tem função de adjetivo, a substantiva função de substantivo e a adverbial função de advérbio. Essa é a perspectiva que nós temos em relação às adverbiais. Uma coisa bem importante aqui em relação a elas, qual é? As orações adverbiais, elas precisam sim, elas vão estabelecer um valor, uma circunstância, um sentido, e o que vai mudar, o que vai determinar isso é a conjunção que inicia a minha oração adverbial. Então, quando você estuda conjunções, nós temos as conjunções coordenativas que iniciam as nossas orações coordenadas sindéticas. Temos as conjunções integrantes que iniciam as orações substantivas. E temos as conjunções adverbiais, que elas fazem o quê? Iniciam as orações adverbiais. Então, essa relação aqui é a mesma classificação semântica lá das minhas conjunções adverbiais vai determinar a classificação das orações adverbiais, é a mesma. Então, é como se você já usasse os conhecimentos de conjunções que você tem e vai usar os mesmos conhecimentos agora para a minha oração adverbial, é a mesma coisa. Então, facilita um pouco o lógico. Posso pensar assim? Se eu identificar qual é a conjunção adverbial, eu já identifico a minha oração? Sim, sempre desse jeito. Por quê? As orações adverbiais sempre expressam circunstâncias, as mesmas circunstâncias que estão previstas nas conjunções adverbiais, as mesmas. Então, aqui você já pelo menos ganha tempo de saber que o que você já estudou nas conjunções é usado aqui nas orações adverbiais. Elas têm 9 classificações. Parece que, nossa, 9 classificações, quanta coisa. Parece que elas são difíceis. Não são. De todas elas, por mais que seja um número grande, são as mais fáceis. Por quê? O sentido delas já é previsto na hora da leitura, você já consegue perceber isso. E você não vai ter que analisar se é sujeito, se é objeto, nada disso. Você encontrou a sua conjunção adverbial, já sabe qual é a oração adverbial, automaticamente. Então, por isso que ajuda bastante você já saber, ter a lista de conjunções adverbiais, então você tem que fazer uma listinha, tá? Você tem aí sempre nos seus materiais, você tem que ter uma lista de quais são as suas conjunções adverbiais. Por quê? Essa lista ajuda bastante a você conseguir classificar as orações adverbiais. E quais são as circunstâncias? Causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, final, proporcional e temporal, tá? Algumas dicas. Causal e consecutiva, as duas, tá? Quando você tem uma conjunção causal, quer dizer que você precisa de ter causa e consequência. Quando você tem uma conjunção consecutiva, você também tem que ter causa e consequência. Então, essas duas orações aqui, elas estabelecem relação de causa e consequência, automaticamente. As duas fazem isso, tá? A oração condicional, ela estabelece uma condição, por isso o próprio nome, tá? Então, uma condição para alguma coisa ser feita. A concessiva, ela estabelece uma ideia de contradição.
A gente fala que é um paradoxo. Por quê? São ideias que você aproxima, mas elas não têm muita lógica entre elas, tá? Por isso que a gente fala que é uma contradição. Na comparativa, você vai comparar, então para comparar tem que ter pelo menos 2 elementos que são comparados. Então a comparativa também não é difícil de você identificar. A conformativa, você tem a ideia do de acordo com, segundo o autor, conforme não sei quem. Então a conformativa ela vai sempre mostrar quem disse alguma coisa, segundo quem, ela faz muito isso. Afinal, é a ideia de finalidade, muito cobrada em provas, tá? Proporcional é a proporção, tem que ter uma proporção em relação a algo. E a temporal é a ideia de tempo. Então, veja que nós temos aqui, todas as circunstâncias são circunstâncias que o próprio nome da circunstância já determina o sentido. Então, por isso que é importante que você entenda que nós temos as circunstâncias já previstas nas conjunções e as mesmas circunstâncias das conjunções se repetem nas orações adverbiais. É a mesma coisa, tá? Então, o nosso trabalho agora qual é? Olhar cada uma delas e perceber como isso acontece. Então, vamos começar com a causa e a consequência. Então, aqui nós temos a causal e a consecutiva. Então, o que a gente vai perceber aqui? Ó? Primeira coisa, a gente tem que achar os verbos, porque eu tenho período composto, tá? Então, houve alagamentos, choveu. Legal. Então, houve alagamentos porque choveu muito. Então, encontrei verbos. Primeira coisa que eu faço depois de encontrar os verbos é encontrar os conectivos. Então, nós temos o porquê aqui, ó. Esse é meu conectivo. Então, a partir do porquê, eu tenho uma oração que é iniciada por uma conjunção. Nesse caso, como é que você vai perceber agora o seu valor semântico? Você vai fazer o seguinte: estabelecer uma relação entre esta oração e esta oração, tá? Então, quando eu falo houve alagamentos, porque choveu muito, o que você vai perceber? O motivo é a causa, choveu bastante. Consequentemente, houve alagamentos. Então, o que eu tenho aqui? Aqui nós temos a nossa consequência, tá? Isso aqui é minha consequência. E aqui é minha causa, ou seja, qual o motivo de haver alagamentos? Ter chovido muito. Então, aqui eu tenho relação de causa e consequência. E como é que eu sei que é uma causal? Porque a causa, o motivo, começa com a conjunção. Então, como a causa é iniciada pela conjunção, quer dizer que eu tenho uma oração causal. Olha só a frase de baixo. Como não gostava de esquiar, preferiu viajar para o litoral. Então, eu tenho aqui uma oração para cá, outra depois da vírgula. Esse como aqui, o que ele faz aqui para a gente? Ó, vamos pensar agora na relação que nós temos entre esta oração aqui, que é iniciada por uma conjunção, e aquela que vem depois da vírgula, que não tem nenhum tipo de conjunção. Como não gostava de esquiar, ou seja, o motivo, o fato por não gostar de esquiar, consequentemente, foi para o litoral. Então, o que nós temos aqui, ó? Essa é minha causa e essa daqui, ó, é a minha consequência. Então, quer dizer que, como é que eu classifico como causal? Porque a causa começa com um conectivo, com a minha conjunção causal. Já que a prova foi adiada, vou poder estudar mais. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui o nosso verbo, né, ó, foi adiada, vou poder estudar mais. Nós vamos separar aqui porque eu tenho já que é uma locução conjuntiva de causa. Então, o motivo, o meu motivo de poder, por que eu vou estudar mais? Qual o motivo de poder fazer isso? A prova foi adiada. Então, essa é minha causa e essa daqui é a minha consequência. Então, como é que eu sei que é uma causal? Porque a causa é iniciada pela conjunção. Diferentemente da consecutiva, sua dedicação era tanta que estudava também nos fins de semana. Então, vamos lá. Sua dedicação era tanta, estudava também nos fins de semana. Ó, vou separar para cá. Esse que aqui é a minha conjunção. Vamos lá. Sua dedicação era tanta, é o motivo de estudar também nos fins de semana. Então, o que nós temos aqui?
Qual o motivo de estudar também nos fins de semana? Porque ele tinha muita dedicação. Então, aqui é minha causa e aqui é minha consequência. Por que eu classifico como consecutiva? Porque a consequência é iniciada pela conjunção, tá? Então, perceba que a causal e a consecutiva, as duas têm causa e consequência. A diferença é que eu classifico como causal quando a causa é iniciada pela conjunção. Classifico como consecutiva quando a consequência é iniciada pela conjunção. Posso ter, por exemplo, conjunção nos dois lados? Não, tá? Ou a conjunção vem na causa ou vem na consequência. Não posso ter conjunção ao mesmo tempo na causa e na consequência. Ou é uma ou é outra, porque as duas fazem essa relação, causa e consequência. Muito cobradas, muito. Você pode ter, às vezes, questões, quem faz muito a FCC faz muito isso, de cobrar assim, identifique o trecho em que a relação de causa e consequência. Pode ser que venha marcada pela presença da conjunção, a causa e consequência, ou às vezes não vem marcada por uma conjunção, mas você tem que perceber que um é o efeito, um é a causa. Tem que ter essa relação, causa, efeito, motivo, consequência. Eu tenho que ter essa relação aqui para que haja causa e consequência. Às vezes vem marcadamente com a conjunção, às vezes não. Mas isso você consegue perceber como? Pela relação que você faz entre os trechos. Para haver relação de causa e consequência, tem que haver tem que ser a causa, o motivo de outra coisa. Sempre desse jeito. Aí temos agora as nossas construções em que nós temos a ideia de condição. A condição é mais fácil, tá? Não é algo assim que fala, nossa, que complexo. Não. A condição sempre é uma condição para algo acontecer, só. Ou para que algo pudesse ter acontecido. Sempre a ideia de uma condição. E você vai ter, claro, as condições condicionais. Ó, se todos colaborassem, poderíamos sair às 15 horas, tá? Qual a condição de sair às 15 horas? Todos colaborarem. Então, aqui você marca pela conjunção, ó, se todos colaborassem. Caso o ônibus se atrase, teremos que ir amanhã, tá? Então, nós iremos amanhã se o ônibus se atrasar. Então, isso daqui é a condição para que isso possa ser possível de acontecer. Então, quando eu trabalho com condição, não fica tão difícil você perceber isso. E a condição, ela sempre tem assim, uma condição para que algo aconteça, ou possa acontecer, ou possa ter acontecido. Então, a gente tem a ideia de condição. A concessão é que é a ideia do paradoxo, da contradição mesmo, tá? Vamos perceber isso melhor, ó. Embora esteja calor, vou levar uma blusa. Então, veja que não tem muita lógica, né? Tá, se está calor, por que você vai levar uma blusa? Mas aí quando você faz esse tipo de construção em que não tem muita lógica, você aproxima, está calor, vou levar uma blusa. Você aproxima aqui com uma conjunção concessiva. É isso que ela faz. Porque eu não posso falar assim, ó, está calor, vou levar uma blusa. Não tem como fazer isso, fica sem coerência. Quando você faz uso da conjunção concessiva, você junta, aproxima as duas informações, mesmo que sejam contraditórias, mas faz essa junção aqui numa frase só. Conquanto a situação econômica tenha melhorado, ainda existe muito desemprego. Então, qual seria a lógica? Se a situação econômica melhorou, o lógico era que não houvesse tanto desemprego, mas ainda existe. Então, esse conquanto aqui, ele é uma conjunção concessiva e faz essa relação de aproximar informações que aparentemente não tem relação lógica entre elas. Por isso que eu chamo de concessiva, tá? Na comparativa, aí você tem que ter uma comparação, não tem jeito, você tem que comparar duas coisas. Olhem só essa frase aqui, ó. Ele ronca como um trator, tá? Claro que eu tenho ele aqui, que é meu elemento comparativo, estou comparando com um trator. Daí você olha assim, tá, mas eu não tenho dois verbos. Geralmente na comparação o verbo fica como se ele fosse subentendido, tá? Ficaria assim, ó, ele ronca como ronca um trator. Então, em vez de você escrever duas vezes o mesmo verbo, pelo contexto já consigo perceber que subentende-se que há outro verbo ali. Então, aqui nós temos ele ronca.
E eu estou comparando como ronca um trator. Fazendo a comparação aqui entre duas coisas. Seu desempenho é tão bom quanto a sua dedicação, tá? Então aqui, ó, é tão bom quanto a sua dedicação. Então eu estou comparando então agora o desempenho com a dedicação. Então também fazendo uma comparação aqui, isso pode acontecer em relação a algumas construções. A comparação ela fica muito evidente, porque você vai ter que ter dois elementos sendo comparados. Então não tem tanto problema em relação a isso. Ela é um pouco mais simples, tá? Não é algo assim que você vai encontrar muita cobrança ou vai ter muita dificuldade. Porque ela é muito óbvia para você comparar. É a única das 9 circunstâncias em que você tem que ter literalmente dois elementos sendo comparados. Não tem, é a única delas. Então dificilmente você acaba errando ou se confundindo ou fazendo outra coisa diferente. Vamos agora para a conformidade. A conformidade sempre tem a ideia de você falar assim, de onde vem essa informação? De onde surgiu essa informação? Então veja só, farei a torta conforme orienta a receita. Então nesse caso o que nós temos? Farei a torta, beleza. Farei a torta conforme orienta a receita. Esse conforme aqui, ele diz o seguinte para você, farei a torta de acordo com a receita, segundo o que fala a receita. Então, eu tenho uma base. A conformidade é como se fosse um suporte, um apoio. Conforme não sei quem, conforme tal lei, de acordo com tal autor. Então, é como se fosse a sua base para dizer alguma coisa, para responder, para afirmar alguma coisa, tá? Aí temos o seguinte, consoante reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Então, de novo, ó, eu tenho duas orações aqui e esse consoante faz a função de trazer a ideia de conformidade. Finalidade, estudo muito para que possa ser aprovado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, estudo, possa ser aprovado e nós temos o para quê, ó. Aqui, a finalidade é muito marcada pela ideia do para que, o verbo, para mais verbo. Então, para que você tenha a finalidade, você tem que fazer relação também com todas elas, né? Quer dizer, essa ideia de ser aprovado é o objetivo de eu estudar muito, tá? Então, essa é a lógica. Ele comprou os materiais a fim de que pudesse estudar em casa. Então, comprou, pudesse estudar em casa. Então, qual o objetivo de comprar os materiais? Poder estudar em casa, ó, o a fim de que traz a ideia de finalidade. Então, aqui nós temos marcar a ideia de finalidade. E, para finalizar, a ideia de proporção e de tempo. Proporção, quero que você pense da seguinte maneira. Proporção é a ideia de ser algo proporcional. Então, quando eu falo em proporção, uma coisa, eu tenho que ter duas coisas, por exemplo, que vão seguindo numa mesma linha, tá? Então, veja a frase aqui, ó. A proporção que estudávamos, entendíamos mais o conteúdo. É como se fosse uma ideia, uma coisa acontece simultaneamente a outra, sabe? Na mesma proporção. Então, eu estudo, aprendo, estudo, aprendo. Então, por isso que eu tenho a ideia de proporção aqui, ó. Entendimos mais o conteúdo. Atenção um pouquinho para essa construção aqui, ó. Vou falar a frase seguinte e vou explicar de uma vez só. Emagreço mais à medida que vou à academia. Então, de novo, ó, emagreço, vou à academia à medida que. Atenção, que nós temos duas particularidades aqui. Primeiro, que isso aqui é uma locução conjuntiva. O que é uma locução? Um grupinho de palavras que tem um sentido só. A proporção que, à medida que. Veja que o núcleo aqui da expressão proporção e medida são palavras femininas, tá? Por isso que a crase aqui é obrigatória, porque é uma locução feminina. Outra coisa importante, é só a proporção que, a medida que. Não existe a medida em que, na medida que, na medida em que. Isso aqui não é proporção, tá? Proporção é só a medida que. Pode sim ter a conjunção na medida em que ela tem muito mais sentido causal e às vezes explicativo, que é o na medida em que. Mas a conjunção, a locução proporcional é somente a medida que, a proporção que. Não tem na medida nada, é só assim que você tem a locução proporcional.
E de tempo, ideia de tempo, lógico, tá? Então, quando você chegou, já havíamos cantado parabéns. Então, aqui, ó, a conjunção me dá uma ideia de relação de tempo com o que foi dito depois. Sempre que faz muito frio, fico doente, ó. Faz frio, fico doente, sempre que. Então, aqui nós temos também uma relação de tempo. Mal você fechou a porta, José acordou. Então, ó, fechou e acordou. Quando acordou? Quando você fechou a porta. Mal fechou a porta. Então, nós temos aqui uma ideia de tempo. E aqui é muito marcada, claro. Pode perceber que em todos os exemplos que eu trouxe para você, aqui você tem que cuidar muito o quê? Sempre a relação entre as orações. É essa relação que tem que ficar muito clara na hora de você fazer uma avaliação e uma classificação. Sempre a relação que você tem entre os trechos para perceber se existe uma circunstância expressa ou não. Sempre nesse sentido. Para ficar mais fácil agora, quero que você me acompanhe em tela, temos aqui um exercício. E a questão pede o seguinte para você. O segmento que assinala a noção de finalidade está em. Então, a banca pede para você aqui uma ideia de finalidade. Então, você vai lembrar o seguinte, tem que ser uma finalidade em relação a alguma coisa. Uma dica sempre é você buscar aqui, ó, a ideia do para ou o para que mais um verbo, tá? Ajuda bastante. Ou o a fim de, tá? Ó, a fim de ou a fim de que mais verbo. Você ganha tempo, porque geralmente quando você tem isso aqui, você tem ideia de finalidade. Se você olhar aqui nas opções de resposta, você vai ver que na letra E, você tem aqui, ó, para compor um discurso afetado e vazio. Então, o que você faz? Vai direto ali para verificar se tem ideia de finalidade. Então, vamos ver, no texto tá assim, ó. O almofadinha, vestido pullover escuro com gola rolê, cita autores como Nietzsche e Méliès, entre outros, para compor um discurso afetado e vazio. Tá, então ele cita, então, outros autores, com que objetivo? Com que finalidade? A finalidade é compor um discurso afetado e vazio. Então, ó, perceba que essa letra E, perfeitamente, eu tenho aqui um sentido de finalidade. Então, nas outras construções, você vê, ó, selecionadas por motivos que nem sempre claros ou acertados, não é a ideia de finalidade, quer dizer o porquê foram selecionadas. A escolha do leitor menos inova do que aperfeiçoa, ele sabe, simplesmente eu tenho uma frase declarativa. O mas, a ideia de conjunção adversativa. E o respeito pela formação de um leitor autônomo não tem ideia de finalidade, então somente a letra E mesmo que traz o que a banca pede, que é a noção de finalidade. Próxima questão. E aproximou-se tanto do velho filósofo que sua sombra se projetou sobre ele. A atuação combinada dos vocábulos em destaque articula as orações na ordem dada numa relação de. Então vamos lá. E aproximou-se tanto do filósofo que sua sombra se projetou sobre ele. Vamos lá. Tá, por que sua sombra se projetou sobre ele? Qual o motivo disso ter acontecido? Aproximou-se tanto do velho filósofo. Então, aqui nós temos a nossa consequência e aqui nós temos a nossa causa. Então, separando aqui, ó, aqui é minha conjunção, essa conjunção aqui consecutiva, e eu tenho, então, entre os trechos, uma relação aqui de causa e consequência, marcada aqui, ó, pela relação que nós temos entre e aproximou-se tanto do velho filósofo que sua sombra se projetou sobre ele. Então, aqui nós temos uma relação de causa e consequência, marcada na letra C como resposta da nossa questão. Próxima questão. Ainda que horrível, na minha opinião, aqui a banca pede para que você marque agora, ele, claro, te dá aqui apenas uma expressão, e ele deixa o ainda que em evidência, tá? O ainda que, ele pede para você apenas qual o sentido, tá? Qual a noção que ele estabelece. Aí nós temos lá o embora, que é uma conjunção semelhante. Nós temos o mesmo que é uma conjunção, uma locução conjuntiva semelhante.
Ainda que vem na mesma condição. Então, nós temos aqui a ideia de concessão, tá? Embora, mesmo que, ainda que, são todas conjunções com o sentido de concessão. Então, nesse caso, a letra B é a resposta da nossa questão 100%. Próxima. O segmento sublinhado em o que fica de nosso desfile de concepções e métodos é pouco, já que o ritmo da mudança não dá tempo à produção amadurecida. Então, aqui, ó, nós temos a conjunção, a locução conjuntiva já que, tá? Essa locução conjuntiva aqui, ela estabelece, lógico, um sentido. Então, temos o seguinte, ó. O que fica de nosso desfile de concepções e métodos é pouco. Beleza. Por quê? Qual o motivo? O ritmo da dança não dá tempo à produção amadurecida. Então, nesse caso aqui, esse já que estabelece uma relação de causa. Por que de causa? Porque o já que está lá naquela listinha de conjunções e locuções causais, visto que uma vez que você tem lá o porquê e assim por diante, tá? Que são expressões com sentido de causa. Por isso que a letra C é a resposta certinha da nossa questão. Próxima questão. Quando os Beatles se separaram, essa magia se rompeu. Considerando o contexto, aí temos aqui, ó, quando os Beatles se separaram. Qual é o sentido dessa expressão com a frase essa magia se rompeu? O que nós temos agora aqui, ó? Nós temos o verbo aqui e mais uma oração aqui, ó. Se separaram e se rompeu. Veja que aquela expressão ali, ó. Quando os Beatles se separaram, nós temos, começa com a conjunção. Então, agora ele pede qual o sentido? Aqui é o sentido de tempo. Então, a oração, quando os Beatles se separaram, é uma ideia de tempo em relação a essa magia se rompeu. Próxima questão. A falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Mantendo-se o sentido e a coesão da frase. Aqui, o segmento grifado acima pode ser corretamente substituído por, tá? O navio estava obrigado a algo. Por que motivo? Por causa da falta de lazareto. Veja que eu tenho aqui, ó, uma crase. Então, não é simplesmente um artigo. Ali eu tenho uma expressão que vem preposicionada. E eu posso falar o seguinte, ó. Uma vez que faltava o lazareto, então aqui eu tenho sim uma ideia de causa. É a causa para a minha consequência. Mesmo eu não tendo na frase original uma conjunção causal, eu percebo que tem uma relação de causa e consequência. Por isso que eu posso fazer a troca e escrever uma vez que daí eu tenho a mesma lógica aqui. Uma dica, ó, a letra B tem o embora e a letra E tem o conquanto, são duas concessivas, então nunca poderia ser a letra B e a letra E, por exemplo, porque as duas são o mesmo sentido. Então, por isso que só a letra C responde a nossa questão, legal? Então, voltando aqui para mim, claro que, por isso que eu falo que as adverbiais, elas são, assim, é muita classificação, mas as adverbiais, elas são fáceis de você identificar se você comparar com as substantivas, com as adjetivas, que tem que ser pronome relativo. As adverbiais são muito pontuais, porque o sentido delas já é a classificação delas. Então, você tem que fazer o quê? Uma relação entre a oração que começa com conectivo e aquela que não tem conectivo. Essa relação estabelece uma circunstância. Aí você tem lá causa, consequência, condição e tudo mais. Essa relação se estabelece no momento que você faz a frase. Então, claro que é contextual. Por isso que é importante que você tenha uma listinha básica sempre do seu lado de conjunções, especialmente no caso aqui as adverbiais, porque são elas que iniciam as orações adverbiais. Então, sabendo as conjunções adverbiais, consequentemente, você já sabe quais são as orações adverbiais. Então, você aí mata dois assuntos de uma vez só. E elas também expressam circunstâncias. Então, elas têm esse caráter adverbial, natureza adverbial, sentido adverbial sempre. Tudo bem? São importantes? Muito. E elas são muito usadas também nas questões de pontuação, tá? Então, fique atento que quando estão na ordem direta, oração principal sem conectivo e a oração subordinada adverbial depois, a pontuação não é obrigatória.
inverteu a ordem, colocou a oração subordinada no início, a pontuação se torna obrigatória. Então, por isso que você tem que saber esse assunto, para quando chegar a pontuação, saber também perceber quando elas vêm deslocadas ou intercaladas. Tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.